que nós temos liberdade na casa. Nós nos sentimos como filhos da casa do Pai, que tem liberdade e nos dá alegria, Senhor, para que possamos aqui, Senhor, realmente no louvor, perceber que tu estás presente no meio dos louvores. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos e pedimos agora, Pai, que tu possa estar abençoando também esse momento de palavra. Use o teu servo, Senhor, o pastor Luciano, com graça, e que nós possamos receber de ti, Senhor, essa palavra que transforma, que liberta, que faz maravilhas na nossa vida. Queremos receber de ti, Pai. Use o teu servo agora em nome de Jesus. Aleluia! Obrigado, Jesus. Bom dia, graça e paz. Sabe que a palavra de Deus, ela serve como um espelho, porque o próprio Tiago diz que aqueles que são somente ouvintes e não praticantes da palavra se assemelham àqueles que olham as suas feições no espelho, saem e logo se esquecem de como é. Então a palavra de Deus, ela sempre vem nos confrontar com o que nós somos, mas também nos mostrar o que nós poderíamos ser. Então vamos fazer uma oração, porque muitas vezes a gente está aprendendo muita coisa, nós ficamos numa ânsia de querer aprender mais, mas isso tem que se tornar realidade na nossa vida. Ontem, quando o pastor Glavão falou de nós tomarmos uma posição, de nós nos ajoelharmos aqui, Deus também falou comigo no meu coração. Isso é muito importante. Que não seja simplesmente só conhecimento, adquirir novas informações, mas que isso se torne sabedoria, que isso venha agregar sabor à minha vida e que eu possa ser transformado. Fique assim com os olhos fechados. Um irmão lá da igreja, depois de um retiro de senhoras, me procurou e disse assim: pastor, eu quero te agradecer. Eu disse: ué, mas por que, irmão? A minha esposa voltou outra depois do retiro. Que a gente possa voltar outro depois do retiro. Que nós possamos ser uma agradável surpresa para a nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos. Que nós possamos ser uma agradável surpresa. Que nós possamos entender esse papel do governo, de servir, de amar, de se doar, também do trabalho, da função de fazer mais belo, mais bonito, mais agradável o lugar onde nós estamos. Por isso derrama sobre nós essa unção, essa graça, em nome de Jesus. Mesmo em meio a dificuldades, a luta, como disse aqui teu servo Eloy, tu és o nosso auxílio, tu és a nossa força presente. Continua a falar conosco, a gerar em nós esse tornar-se, Senhor, diferente, mais parecido contigo, para que possamos descobrir, Pai, o centro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém? Então vamos caminhando para o capítulo 3. A gente tem pulado algumas partes aí, porque senão não dá tempo. Mas vamos indo. Capítulo 2, versículo 18, antes de entrar no 13. Que o 13 já fala propriamente da queda. Mas aqui há alguns princípios importantes para o casamento e para a família. 2,18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Uma observação dada pelo Senhor dentro desse conselho, dessa comunidade criativa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que de certa forma é intrigante, porque ele fala que não é bom que o homem esteja só. E a pergunta que eu faço para vocês é: mas o homem estava só? Primeiro, o homem tinha a companhia dos animais que estavam ali junto dele no jardim. Mas se não bastasse, o homem tinha a companhia de Deus, a comunhão plena, sem ruído,
nesta comunhão, sem o pecado, sem a morte, sem diabo, sem demônios, nada. Tinha comunhão plena com Deus. Ele não tinha solidão desse tipo, porque ele tinha o Senhor. E algumas vezes é interessante ver o trabalhar de Deus na nossa vida e questionar algumas coisas que a gente chega a afirmar, e tem algum sentido nisso, mas a gente tem que ir além disso, é dizer, tudo que o homem precisa é Deus. O que o homem precisa é Deus, a comunhão com Deus, tu tendo Deus, tu tem tudo. Mas aqui o homem tinha Deus e Deus olhou para o homem e disse assim, não é bom. Interessante isso, né? Aqui o homem tinha Deus, aqui o homem não tinha pecado, não tinha demônio, não tinha maldição, não tinha doença, não tinha nada. Tinha Deus, era constante comunhão, aquela amizade, aquele relacionamento, e Deus olhou e disse assim, mas não é bom, ainda não está bom, ainda não está certo. Por que será? Então questionar duas coisas, será que aquilo não era bom mesmo? Por que não era bom a comunhão plena somente com Deus? E por que dizer que ele estava sozinho, se ele tinha a companhia dos animais e tinha a companhia de Deus? Tudo isso, lembrando aquilo que foi falado na nossa primeira reunião, que Deus é uma comunidade criativa. Quando Deus vai criar o homem, ele intenta no seu coração criar o homem a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança são sinônimos, que muitas vezes a pessoa, a imagem é isso, a semelhança é isso. Ali no hebraico é imagem, um tracinho, semelhança, como sinônimos. Então Deus precisava criar o homem também em comunidade. E o homem tinha alguém para se relacionar que estava acima dele, e tinha alguém para se relacionar que estava abaixo dele, mas não tinha ninguém que estava ao nível dele. Alguém que fosse como ele, alguém que ele pudesse ter um relacionamento de igualdade, que depois nós vamos ver quando ele cria ali. Então, não era bom que o homem não tivesse alguém que fosse um com ele. Não era bom como tivesse só, era bom como tivesse um com ele, assim como Deus, o Filho e o Espírito Santo. Ele precisava ter esta experiência de relacionar, de amar, de se doar, de compartilhar, de dividir a vida. Diz que ele olha assim, não é bom que o homem esteja só. E daí, em seguida ele diz, façamos. Por que é no plural? Porque quem faz é essa comunidade criativa. E veja que em alguns aspectos da criação, Deus ordena, Deus envia a palavra, Deus ordena que seja criado, que o mar crie os peixes, mas quando ele vai fazer o homem, Deus age diretamente no homem. Façamos, é como se Deus colocasse a mão na terra. Ele age diretamente construindo o homem e a mulher. Façamos. Essa palavra façamos é alguma comunicação de Deus com uma outra pessoa, no caso do filho? É um conselho entre eles. Né? Então ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Então aqui entra duas palavras: auxiliadora e idônea. Qual será auxiliadora? Auxiliadora e idônea.
A palavra traduzida por auxiliadora é Ezer, que é ajuda. Vamos lhe dar uma ajuda, Deus diz. E Ezer é um tipo de ajuda especial, que é ajuda dada por Deus. Tanto que um dia, eu creio que foi Josué que pega a pedra e fala assim: vamos dar o nome dessa pedra de Ebenezer. Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. A mulher que Deus coloca ao nosso lado é uma ajuda de Deus para nós. É uma ajuda de Deus para que a gente se descubra, para que a gente se desenvolva, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente saiba viver em comunidade, numa vida partilhada, assim como Deus vive, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Amém. E o idônea é neguer. O que é idônea? Experiente. A gente tem essa ideia, uma pessoa com um testemunho idôneo, né? Uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que tenha uma postura correta. Não é isso. Não é isso. Idônea, neguer, não tem nada a ver com o comportamento, mas sim com a essência. Neguer é como se dissesse assim: vamos lhe dar alguém que lhe corresponda. Uma vez eu consultei no Aurélio essa palavra, e é algo que completa com perfeição. Alguém que faça como que um espelhamento. Alguém que seja como ele. Por isso que Deus tira uma parte de Adão e faz a mulher, porque era alguém que lhe correspondesse, alguém que fosse como ele é. É um espelhamento. Nós nos vemos na vida do outro, tanto as nossas virtudes quanto os nossos defeitos, e nós temos que aprender a conviver assim, com um espelho diante de nós, porque o que nós somos, o que nós fazemos, se espelha no outro. Se espelha no outro. Até mesmo quando a gente está em dificuldade com a esposa, aquilo é um espelhamento de quem nós somos, é um reflexo de quem nós somos. Então Deus coloca a mulher ao lado do homem para ser ajuda de Deus, para espelhar o homem, para que o homem saiba quem ele é, saiba quem ele é, para que ele tenha alguém que lhe corresponda, alguém que esteja ao seu lado, que ele partilhe a vida e tenha como uma companheira de história. Amém? Amém. Vamos orar pela nossa esposa aqui? Amém. Então feche teus olhos, você que é casado, e você que é solteiro, ore pela tua esposa. Você não conhece ainda, mas ela existe. Amém? Ela está por aí. Ela está por aí. Você não sabe quem é, mas Deus sabe. Então feche teus olhos. Vou pedir que alguém levante a voz e ore pela esposa. Obrigado, Senhor, pela esposa maravilhosa que Tu levantou para mim, Senhor. Obrigado pela mulher que Tu separou para mim. Obrigado por cada esposa de cada irmão que está aqui, Senhor, que foi separada, que foi colocada na vida desse irmão, que somou, que hoje é metade dele, Senhor. Muito obrigado pela vida das nossas esposas, Senhor. Abençoa elas que estão em casa, no trabalho, cuidando dos nossos filhos nesse momento, Senhor. Que elas sejam tocadas por Ti, Senhor. Que elas recebam um toque todo especial Teu de amor, Senhor. Aquele amor que Tu tem colocado no nosso coração, para transferirmos a elas, Senhor. Na Tua palavra Tu nos manda amarmos elas, sim, Senhor, como Tu nos amas, Senhor. E nós queremos ser, Senhor, fiel a essa Tua palavra, Senhor, e exercer essa Tua ordem, Senhor, de amarmos as nossas esposas, Senhor, assim como Tu nos amas, Senhor. E também aquelas esposinhas que estão separadas, né, Senhor, para esses jovens que são solteiros ainda, Senhor. Prepara elas, Senhor. Prepara elas, Senhor. Separa elas desses jovens, Senhor. Que eles venham a conhecer elas, Senhor.
e que realmente essas esposas desses jovens que são solteiros sejam somente as escolhidas por Ti, Senhor, para serem o complemento, a metade que vai ser somada nessas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela minha esposa, por a esposa de cada irmão que está aqui hoje, Senhor, que nos concedeu e que nos colocou, Senhor. Obrigado também pela nossa família, pelos nossos frutos, o nosso relacionamento, as bênçãos que são nossos filhos. Em nome de Jesus, em nome dos irmãos aqui, nós te agradecemos. Amém. Amém. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem e o chama de Adão. Que não é um nome próprio, depois se torna Adão. Mas Adão é homem, é ser humano. Deus chama o homem de Adão até a queda. A partir da queda, Deus chama o homem de Ish, que é outra palavra. Ele era Adão após a queda. Só vai surgir de novo Adão depois lá em Jesus, que é o segundo Adão. Que Adão é um desdobramento da palavra Adamá, que é solo. Então, Adão é o homem que veio do solo, que veio da terra. Isso reflete noutra palavra que a gente fala muito na igreja, a gente prega, e ela tem um fundo de princípio, que é humildade. Humildade vem da palavra do latim humus. E o que é humus? É solo, é terra. Então, humildade é o sentimento que vem da terra. A pessoa um homem humilde, ele tem que ter o sentimento da terra, em dois aspectos. Sentimento da terra, dele lembrar quem ele é, da onde ele veio. Ele veio da terra. A nossa origem revela quem nós somos. Porque quando a gente lê Gênesis, aqui eu vou fazer um parênteses, quando a gente lê Gênesis e fala das origens e conta a história de Adão e de Eva, parece algo muito distante de nós, mas há outro sentido nessa história. É quando a gente tem que descobrir o quanto eu quero ser como Deus, que no fundo eu também quero ser como Deus. Eu quero ser admirado, eu quero ser respeitado, eu quero que a minha vontade se estabeleça, eu quero ser servido, eu quero ser o centro das coisas. Todo homem cultiva dentro de si um sentimento de querer ser como Deus, querer que o que eu quero que se estabeleça, que me respeitem, que me honrem, que eu tenha sucesso, que eu seja reconhecido. E nisso Gênesis acontece de novo em mim. O quanto eu quero ser tratado como Deus, o quanto eu busco atributos que deveriam ser somente de Deus. E eu quero que me olhem, eu quero que me respeitem, eu quero que sintam a falta de mim, eu quero que falem comigo, eu quero que me escutem, eu quero que o que eu falo seja ouvido, seja obedecido. O quanto eu quero ser igual a Deus. Esta mesma raiz que estava lá em Adão ainda opera em nós hoje. Quando a gente quer aparentar mais do que é, quando a gente galga a posição, quando a gente começa a querer se impor para os outros, aí que surge a humildade. Você lembrar quem você é. Você veio da terra, você é pó, nós somos pó.
E por outro lado, a humildade, o sentimento da terra, a terra como um exemplo, que a terra ela é trabalhada, a terra ela é transformada, a terra sofre processos para frutificar, para gerar vida, para gerar alimento. E a terra nunca reclama, a terra não se exalta, a terra não quer uma condição especial, a terra não coloca condições para produzir, ela simplesmente se deixa ser trabalhada para que nela seja gerada a vida. Isso que é humildade, é se deixar ser trabalhado por Deus, é saber quem tu é pó, e se sai coisa boa de ti, se sai vida, se sai cor, se sai aroma, se sai sabor, é porque tem alguém trabalhando na tua vida, porque tu é terra. Não pensa que é de ti que vem essas coisas, é do Senhor, é dele. Quando vierem te elogiar, dizer, olha que coisa legal que você é, como você é bacana, saiba que no fundo eles estão elogiando o Senhor. Amém. Você é terra que se permite ser trabalhado por Deus. Daí quando as pessoas veem o fruto disso, a gente ainda recebe os elogios, né? E na verdade os elogios você até pode ouvir e dizer assim, muito obrigado, mas no fundo sabe, Senhor, é para ti esse elogio. Amém. Tudo é para ti. Levanta a tua mão e diz assim, Senhor, tudo é para ti, Senhor. Tudo é para ti. Você tem que saber disso. Você tem que saber disso. Gente, nutrir essa humildade, saber que é do Senhor. Amém? Então ele vai e cria Ezer Neguer, alguém que lhes corresponde. Mas antes dele fazer isso, ele chama Adão, e isso agora é para os solteiros. Onde estão os solteiros? Levante a sua mão. Ele chama Adão e diz assim, Adão, senta aqui, eu vou, e daí Deus prepara 3 procissões, que é os animais domésticos, os pássaros, as aves e depois os animais selváticos. 3 procissões que passam, é Deus que traz. É algo semelhante ao que aconteceu na Arca de Noé. Deus quem traz primeiro os animais domésticos, uma procissão que passa na frente de Adão, depois todas as aves, depois os animais selváticos, e pediu para Adão nominar cada um deles. Nisso aqui teria muita coisa para nós falar, então eu vou falar só de uma coisa, que é para os solteiros. Era Deus dizendo para Adão, antes de tu casar, arruma a casa, põe ordem na tua casa, põe ordem. O jovem, o rapaz quer casar e muitas vezes a casa dele está toda desorganizada, a vida dele está toda bagunçada. Não espere casar para organizar a vida. Eu tenho que endireitar minha vida, eu preciso casar. Não espere. Peça o auxílio de Deus e começa a passar aquela procissão diante de ti, todas as coisas que você tem que acertar, tanto em aspectos da tua vida, coisas que você tem que mudar, coisas que você tem que amadurecer, coisas que você tem que crescer, mas até aspectos práticos. Você ter um emprego, você ter condições de sustentar uma moça, você ter responsabilidade, você ter maturidade. Põe em ordem a tua casa. Tem que ter essa procissão antes. Por isso, quando os jovens conversam com o pastor, estou pensando em namorar, a gente senta e começa a passar essa procissão na frente dele. Tu já tem trabalho, tu tem como sustentar ela, tu tem maturidade, sabe que casamento é para o namoro, vocês têm que ter limites. Começa a colocar ordem na tua vida. Começa a colocar ordem. Foi o que Deus fez com Adão. Antes de eu te conceder essa auxiliadora, essa que vai te corresponder, põe ordem na tua vida. Põe ordem aqui no jardim. Dê o nome correto para cada uma das coisas. Que esse nome é não só identificar, quanto estabelecer autoridade, que ele dá o nome sobre aquilo. Então você tem que assumir isso, identificar a tua vida, as coisas que são tuas, e assumir a autoridade sobre isso. É aquela procissão que tem que ser
Muitas vezes o jovem quer rapidamente casar e não quer assistir 3 procissões na frente dele. Vamos falar da tua vida aqui na igreja. Tem que falar sobre tudo aquilo. Vamos falar sobre a tua vida profissional, sobre a tua família, sobre o teu caráter. É aquela procissão que tem que ser feita. Os que estão solteiros ainda querem casar, levanta a mão. Quem quer casar, levanta a mão. É menos mão agora, né? Tinha mais mãos antes. Levanta a mão aí. Falou trabalho e desistiu de trabalhar. Agora desistiu de casar. Vai sair daqui um padre, praticamente. Mas agora, sério, levanta a mão aí. Quer casar? Conselho de Deus. Põe ordem na tua casa. Põe ordem na tua casa. Põe ordem. Que depois que Adão ordena, coloca em ordem todo o jardim, Deus dá para ele um sono tranquilo. É um sono quase que especial, que é quando o homem descansa e Deus trabalha. É o mesmo sono que Deus deu para Abraão, quando Abraão está fazendo aquela aliança, que ele divide os animais e passa aquele fogo no meio deles. Ele está num sono pesado antes. É um sono dado por Deus. É quase que um descansar em Deus, de que Deus é que está fazendo, Deus está trabalhando. Depois que você faz o que Deus manda, Deus te dá um descanso. Deus te dá um descanso espiritual, de tu saber que Deus está trabalhando. Em alguns momentos na nossa vida nós vamos sentir essa paz. E olha, eu não tenho que me envolver mais em nada, eu tenho que descansar, porque eu sei que Deus está fazendo. Amém? Amém. Então vamos adiante. 21, é isso que eu estou falando. Então o Senhor Deus faz cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Aqui nós poderíamos falar, mas vamos adiante, senão nós não vamos chegar no 3. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Essa palavra transformou-a é construir, é como um arquiteto que constrói um palácio. Então Deus fez o melhor para Adão. Ele criou como se fosse um palácio para Adão. Numa mulher ele a trouxe. Viu quem é que trouxe Adão? Quem é que trouxe Eva para Adão? Quem trouxe? Deus. Deus é que traz. Embora eu ache, não é todo mundo que pensa assim. É que você que escolhe a esposa. Deus não escolhe por você. Deus até traz até você. Deus traz as pessoas, mas você que tem que escolher. Você que tem que escolher. Alguns pensam assim, não, é Deus que escolhe. O meu argumento é o seguinte: mesmo que Deus escolha, Ele não te obriga a casar. Ele te obriga a casar? Ele entra dentro de ti e faz você se apaixonar por uma mulher? Não, Ele até te mostra quem é, mas você que tem que escolher a vontade de Deus. A noiva para Isaac. Exatamente. Você tem que escolher. Você tem que dizer sim, eu quero isso. Porque a responsabilidade é tua. Deus te traz, mas você que acolhe ou não a vontade de Deus na tua vida. Até foi perguntada, ela quer dizer com uma mais ou com outra? Ela foi E muitas decidida. vezes a pessoa, daqui a pouco, dá problema no casamento, ela diz, essa mulher, Senhor, essa mulher. Você escolhe. Você está casado com quem você escolheu. Alguém diga glória a Deus? Você escolheu. Deus te trouxe. Eu concordo com isso, que Deus traz. Deus aproxima, mas você escolhe. É responsabilidade. O homem e a mulher, responsabilidade de dizer sim, eu quero.
O pastor Willis falou no retiro de carnaval, ele falou para mim, foi mais ou menos uma profecia, ele falou sobre ele, disse: quero te honrar. Ele falou assim que Deus, eu não sei porque ele falou aquilo, foi Deus falando com ele, assim, ele falou, Deus nunca vai te dar uma pessoa que vai parar aquilo que Deus está fazendo sobre a tua vida. Ele disse que quando ele casou com a Carol, ele estava lavando a louça, estava trabalhando, estava fazendo, né? E aí quando ele viu, olhou para o lado, estava a Carol ajudando ele, né? E aí ele disse que foi automático. Então Deus trouxe e aí ele estava lavando louça, viu? Tu não quer lavar louça? Estava trabalhando. Quanto mais tu fala, mais tu te enrola. Fala, Gustavo. Eu acho que tocaste num ponto muito importante, assim, significa ser homem, é assumir a responsabilidade. Acho que isso diferencia homens de meninos. Os meninos não querem assumir a responsabilidade. O homem significa assim: eu assumo esse compromisso, eu assumo essa responsabilidade. Acho que esse é o ponto fundamental. Foi o conselho de Davi para Salomão, né? Salomão foi lá, Davi estava às portas da morte e Deus sabia, ele sabia que aquilo era um dos últimos encontros com o pai dele, e o conselho que ele dá para ele é: seja homem, seja um homem, assuma agora o reino, assuma a casa, assuma o governo. E aqui também tem se a gente prestar atenção, algo de poético nesse trazer de Deus, porque depois até a primeira poesia declamada pelo homem está aqui, né? Que Adão fala uma poesia para a esposa. Mas olha como foi o primeiro casamento. Deus faz aquela figura do pai que traz a noiva. Deus traz Eva até Adão, ele entrega para Adão como pai e também como oficiante da cerimônia casa eles. Foi lindo isso. Deus que trouxe, e estava ali os convidados, que eram os animais, aquelas procissões que tinham passado, e Deus traz ela, entrega para Adão e oficia o casamento. Primeiro o casamento. Por isso que o casamento é uma instituição de Deus. O homem, a sociedade copiou algo que Deus colocou. E daí hoje o casamento é um instituto jurídico. Tem leis de início, de separação. Mas na verdade o casamento é uma instituição de Deus. Instituição de Deus. Por isso quando as pessoas pegam e falam: casamento de homossexual, elas usam essa palavra casamento, mas não no sentido de Deus, não no sentido que é colocado aqui por Deus. Que quando eles dizem assim: o casamento é uma instituição falida, na verdade o casamento não é uma instituição falida, o homem é uma instituição falida. O homem é uma instituição falida. Por isso que o casamento não dá certo. Não é que o casamento faliu, o homem está falido. Amém? Então, Adão aqui fala uma poesia para Eva: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Então aqui que é o Ish e o Ishá, que é varoa. E só mais um detalhe, versículo 25: ora um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Deus cria a nudez para dentro do casamento. Homem e mulher estavam nus um diante do outro. A nudez é para o casamento. Não é algo que deva ser mostrada fora do casamento. Eles estavam nus um diante de outro. Então você, jovem, solteiro, guarde a tua nudez para a tua esposa. E, inclusive, nos preservem desse espetáculo que nós temos tido aqui, estamos no mesmo quarto, né? Você não precisa nos mostrar a sua nudez. Guarde esse espetáculo. Quem está falando de time?
nudez, desde que ela seja para o momento certo, que é para o casamento. A nudez, que é essa intimidade, né? A nudez não é simplesmente estar nu, mas é essa intimidade. Todo mundo tem um certo problema com a sua nudez. Todo mundo tem problema com a sua nudez, mas ela foi criada para o momento certo, dentro do casamento, homem e mulher. Amém? Deixa eu agora eu vou ler aqui 7 versículos, mas eu vou passar rápido, porque senão nós não acabamos. Capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Inclusive isso não é uma pergunta, foi uma afirmação que ele disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Só para não passar, Eva diz assim: Deus não deixou eu comer do fruto que está da árvore que está no meio do jardim. Pergunta da escola bíblica: qual era a árvore que estava no meio do jardim? A da vida. A da vida. Não a do conhecimento do bem e do mal. A da vida. E segunda pergunta da escola dominical: Deus falou para não tocar? Veja que a presença do diabo já confundiu o entendimento dela. Já confundiu o entendimento. Ela já distorce o que Deus fala. Ela nem tinha comido do conhecimento do bem e do mal, mas já havia a influência da queda já estava ali. A presença do diabo já distorceu a palavra de Deus, porque a árvore do bem e do mal, que era a árvore da vida, que estava no centro, que era o próprio Senhor Jesus, que dá vida, estava ali para representar a vida do Senhor, era que era do centro. Então Eva já confunde aquela com a do conhecimento do bem e do mal, e já distorce o que Deus tinha dito, que não era para comer do conhecimento do bem e do mal, e não aquela que era da árvore da vida, que ela devia se alimentar, e que Deus também não disse não toqueis, mas ela já acrescenta. Tu veja que só a presença do mal já distorce a palavra de Deus. Nós já começamos a entender errado. O que está no meio não está no meio, o que está no lado começa a estar no meio, e o que Deus falou a gente começa a acrescentar. Só a presença do diabo no jardim já confundiu a palavra de Deus. E diz a serpente: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui a serpente, ela faz uma crítica velada a Deus, porque ela diz: faltou coisas que Deus deveria ter feito em vocês. Vocês poderiam ser melhor. Ela questiona Deus. Ela dá a impressão de que ela quer melhorar, aperfeiçoar o homem. E ela dá a impressão de que Deus guardou coisas do homem. É como se a serpente quisesse ser Deus e querer dizer que Deus era o diabo, que Deus não fez o certo, que ela que estava fazendo o certo, ela que queria fazer com que eles ascendessem, crescessem, evoluíssem, e Deus estava retendo aquilo. Ela confunde o entendimento, que acontece hoje no homem. Muitas vezes o homem acha que as coisas que são desse mundo são boas para ele, são boas, e que o que Deus quer para ele é restringir dos prazeres da vida. O diabo começa a querer inverter as posições. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, veja que aqui começou com o pecado na visão, agradável aos olhos e desejável para o entendimento. Ela viu e ela desejou. Há 3 tipos de pecado: pecado por ação,
pecado por palavra, mas também pecado por pensamento. Por isso que todos somos pecadores. Há pecados que a gente faz. Você foi lá, você tocou, você fez, você agiu. Pecado. Há pecados que você fala. Por palavra, você falou, você acusou, você condenou, você julgou. Mas há pecados que você pensa. Há pecados que você pensa. Talvez aqui ninguém nunca adulterou em atitude, mas pensou, cobiçou, cogitou naquele momento. Tinha misericórdia. O próprio Jesus disse: quem fez isso já precisa do Senhor Salvador. Porque só você cogitar disso um dia, mostra o que tem dentro de ti. A misericórdia do Senhor é que nos mantém firme de nós cometer uma loucura. A misericórdia do Senhor, e Deus cria instrumentos, cria igreja, cria palavra, cria os irmãos para estar comigo, para me puxar, para me ajudar, para me fortalecer, para que eu não tropece nisso. Então Deus cria instrumentos para que o que eu penso e o que eu pensei não se estabeleça. Mas só ao pensar, eu já careço da graça de Deus. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Porque Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece os nossos pensamentos. Quando nós pensamos em matar alguém, quando nós pensamos em ferir alguém, coisas que a gente pensa que já é pecado. Já é pecado. Você pensar nisso já é pecado. Já fere a santidade. Você já precisa que Deus venha e te cubra com o teu sangue. Por isso que todos nós somos pecadores. Jesus estava falando: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Os discípulos pensam: pô, estamos bem, nunca adulteramos, estamos bem. Mas se tu só cogitou, e aí, quem de nós nunca cogitou? Atira a primeira pedra. Só você pensar nisso, é aquele espelho, mostra quem tu é. Mostra quem tu é. E que tu depende da graça de Deus. Para que Deus te traga de novo para o centro da vontade dele. Para que Deus organize os teus pensamentos e te ensine a repudiar isso, que não é bom, que vem para destruir a tua vida. Amém? Coloca assim a mão na tua cabeça e diz: Senhor, me ajuda a administrar os meus pensamentos. Sabe que o adultério, antes de acontecer na cama, ele acontece aqui. Antes de acontecer na cama, ele já está acontecendo aqui faz horas. Ele está acontecendo aqui. Então, se você se pega com um pensamento desse, ali é o momento do arrependimento. Ali é o momento. É você cair e dizer: meu Deus, o que eu estou pensando, isso não edifica, isso não é bom para mim, isso é uma loucura. Que daqui a pouco tu começa a ser permissivo no teu pensamento, e você começa a pensar, e você começa a viajar, e você começa a fantasiar, e essas coisas vão indo e vão dando vazão, e daqui a pouco acontece. Não pense que o adultério acontece: nunca pensei nisso naquele dia, professor. Acontece aqui hoje. Então, cuida daqui. Campo de batalha. Cuida daqui. Não deixa para cuidar lá. Cuida daqui. Amém? Veja que ela cai antes mesmo de comer, ela já cai no cobiçar, no invejar. Era desejável para ela aquilo. Ela cobiçou aquilo. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido. Só um parênteses, sabe que aqui tem uma palavra hebraica que é aie, que não está aqui na tradução em português, que se tivesse seria assim: ela comeu do fruto e deu ao seu marido que estava junto dela. Quando o diabo está falando com Eva, Adão está junto.
A gente pensa que foi assim, o diabo falou com Eva, Eva pegou o fruto, comeu, abriu os olhos, e ela foi até Adão e disse: Adão, agora come também. Ele comeu e abriu os olhos. Não, eles estão juntos, e isso depois resulta naquilo que Deus diz assim: agora Adão, tu vai cuidar dela, porque tu estava do lado dela e não cuidou. Ela te influenciou. Porque eles comem, e a Bíblia diz isso, e instantaneamente os olhos dos dois são abertos. Acontece, não foi primeiro ela abriu. E a pessoa pode pensar assim: por que Adão foi ouvir ela, né? Deixava ela se ralando, ela comeu o árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós estávamos safos. Foi junto. Foi junto. Comeram junto e na mesma hora abriu. E quando abriu-se os olhos, diz que a primeira coisa que eles identificaram é que eles estavam nus. Porque daí, quando abriu os olhos, o homem ganhou um outro olhar. Agora é um olhar egocêntrico. Ele agora é o centro do jardim. Até então o centro do jardim era Deus, era a árvore da vida, era Jesus. Ele não tinha olhos para a sua nudez. Ele não tinha olhos para o seu estado. Ele olhava para Deus e para a comunhão que ele tinha com Deus. Quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos mudam e agora ele olha para si. E o estado, como ele está em relação aos outros. E esse é o olhar que nós carregamos. O olhar egocêntrico. Eu olho primeiro. Todo mundo é assim. Isso é a nossa luta. Isso nós vamos batalhar até o último suspiro. Nós temos três inimigos: o diabo, o mundo e eu mesmo. E eu mesmo. É esse olhar egocêntrico de trazer as coisas sobre a minha ótica, sobre a minha visão, sobre a partir de mim eu avaliar o resto. Isso é terrível, isso está, olha, cravado na nossa alma. Isso é uma luta, é um arrependimento diário. Um arrependimento diário. Todos nós nos julgamos o centro do mundo. O centro do mundo, as coisas giram ao nosso redor. E isso foi por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mudou esse olhar sobre o homem. Mas vamos adiante. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Aqui tem uma palavra também intrigante. O que é viração? Viração do dia. Sabe que o nosso ex-prefeito, o Fogaça, eu acho que ele entendeu isso aí, mesmo sem, não sei nem se ele é crente, acho que não. Fogaça fez uma música, Vento Negro. Quem vai embora tem que saber. É viração. Aquele sentido ali de viração é o sentido aqui. Porque essa palavra é ruá, rayon. São duas palavras. O que é ruá? Vento. É a mesma palavra para vento e espírito. E rayon é que se esconde. Depois da queda, Deus já vem diferente. A gente sabe que no jardim, depois da queda, o homem se escondeu. Mas quem se escondeu antes foi Deus. Deus vem com um vento que se esconde. É um Pentecoste às avessas. Se no Pentecoste vem aquele vento para revelar, no jardim é um vento que vem para esconder. Por que é viração? Porque se criou uma outra estação. É a coisa da música, né? O vento negro que vem. Quem vem de fora tem que saber, quando vem aquele vento negro, que é aquelas nuvens negras, é viração do dia. Vai mudar a temperatura, vai mudar o clima, vai vir chuva, vai vir vento, vai vir trovoada. Da mesma forma era a viração do dia, não só que era no final da tarde, mas era uma outra estação. Mudou o ambiente por causa da queda. E Deus já vai ao encontro do homem
como um vento, não mais agora na sua plenitude, mas vai como um vento que se esconde. Por que Deus se escondeu de Adão? Para não destruir Adão. É esconder-se, porque para que o pecado que estava em Adão não dizimasse Adão. Então ele se esconde para salvar. É um esconder-se de misericórdia. É aquele esconder-se quando Moisés pede: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus diz assim: tu não pode ver minha glória. Então eu vou passar, vou te colocar atrás da pedra e te proteger com a minha mão, e você vai ver só quando eu passar pelas minhas costas. Porque o homem, por causa do pecado, agora não tem acesso a Deus. Só tem acesso a Deus através de Cristo. Então a primeira manifestação do vento que se esconde. Telefone. Do vento que se esconde. Deus se esconde nesse vento para ir até o homem pecador. Porque mais tarde Deus se esconde aonde? Em Jesus. Deus se esconde em Jesus como um homem. Agora, como homem, ele pode ir ao encontro do Adão, abraçar, ensinar, curar e salvar. Então ele vai já vai até Adão, se esconde. Por que a gente... Isso aqui é um sentido muito forte em termos de como as coisas são. Por que Deus se esconde? Por que Deus... Tá, Senhor, abre aí os céus, mostra a tua glória, que todo mundo vai se render a ti. Deus se esconde por misericórdia. Por misericórdia, para que haja salvação. Para que haja salvação. Para que o homem não seja destruído. Deus já vem ali com um vento que se esconde. E Adão, da mesma forma, se esconde. E Deus pergunta para ele: por que, Adão, tu te escondeu? E sabe o que Adão responde? Ouvi a tua voz e me escondi. A partir da queda, a voz de Deus é a condenatória a ele. Até então ele ouvia a voz de Deus e era júbilo, era comunhão, era alegria. A voz de Deus era conforto, era realização para Adão. Depois que Adão pecou, a mesma voz é condenatória. Por isso a pregação, ela tem sempre esses dois lados. Por um lado, ela nos condena, porque ela mostra quem nós somos. Por isso os homens fogem da pregação. Os homens fogem da pregação, porque a voz de Deus nos condena. Diz que os ateus não são aqueles que temem que Deus não exista, mas são aqueles que temem que Deus exista. Que Deus exista. Porque a voz de Deus se tornou condenatória para nós. A voz de Deus volta a ser salvadora em Jesus, na pregação do Evangelho. Agora eu posso ouvir, eu posso chegar até Deus, porque a ira de Deus foi saciada na cruz. Mas ai de mim, tira o sangue de mim, o sangue de Jesus da minha vida. A voz do Senhor é condenatória. Ela só é abençoadora e salvadora por causa de Cristo. Você pode dizer obrigado, Senhor? Por causa dele. Agora hoje a voz do Senhor é consolo, é conforto para mim. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Aí nós vamos chegar naquela pergunta que tu fez no primeiro dia. Tem uma outra agora? Tem. Vai. Pastor, existe um porquê do Senhor não ter destruído a serpente e Satanás da mesma forma que ele poderia ter destruído Adão, se escondendo dele? Existe um consenso no porquê disso não ter acontecido. Ele não destruiu? Exato. Tá, essa é uma pergunta que tem uma resposta comum para várias coisas na Bíblia. O que nós podemos saber é o que está revelado na palavra. O que não está revelado na palavra, nós não temos como saber. Nós saímos do campo da teologia e entramos no campo da filosofia. Filosofia é a partir da razão, a gente cria hipóteses. Eu poderia te dar algumas hipóteses, mas são hipóteses. Porque as pessoas perguntam: por que Deus permitiu que o diabo entrou no jardim? Por que Deus permitiu que o diabo... Na verdade, elas querem saber: por que Deus permitiu o mal? Nós não temos essa resposta.
Nós não temos, nós não sabemos. As coisas são porque são. Estão aqui reveladas. Assim foi aconteceu. A partir da liberdade do homem de escolher, entrou o mal. Mas por que Deus deixou a influência do mal até Adão? Eu poderia dar algumas respostas. Não, para testar o livre-arbítrio dele, porque fazia parte do plano dele, fazer através de Cristo todas as coisas. Mas, claramente, nós não sabemos. As coisas são assim. As coisas são assim. Eu estava falando com o irmão na semana. O irmão ele faz um grupo de estudo, não sei, uma coisa assim, ele é de outra igreja. Ele perguntou para mim assim: desvenda para mim essa questão. Se não existia o mal no jardim, se tinha plenitude, tudo, como é que teve o mal no jardim? Como é que sucedeu? Deus era mal? Quem o Deus? O mal estava em Deus? Satanás se rebelou de Lúcifer e veio, caiu e veio ao jardim. Foi por causa disso. Aconteceu no céu antes, para depois vir até o jardim. Por isso, calma. Foi a distorção do que Deus criou. Mas essa pergunta sobre o mal é intrigante e acompanha a história da igreja. Alguém já disse assim: por que Deus permite o mal? Uma resposta que eu ouvi: não existe o mal. O que existe são pessoas más. Então, para Deus acabar com o mal, Deus tinha que acabar com as pessoas. E Deus não quer acabar com as pessoas. Então Deus escolhe acabar fazer com que as pessoas más se tornem pessoas boas. Aí Ele vai acabar com o mal. É uma resposta. São respostas. Tá bom? Mas daí continua sobre a pergunta que tu fez no primeiro dia. Aí Deus vem e fala com eles: comeste da árvore 11, de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Agora que interessante, a redenção da mulher. Sabia que aqui foi a queda da mulher e foi a redenção. Agora eu vou mostrar aqui os meus dotes artísticos. Eu vou desenhar para vocês, tá bem? Tinha uma mulher. Tá mais no meio aqui. Olha o que aconteceu aqui no Gênesis. Tinha uma mulher. Ela não estava de saia, mas só para vocês entenderem que é mulher. Tinha uma mulher. Só comia a fruta. Tá? Tinha um ser espiritual, que era a serpente, que eu vou botar assim, ó. Tá? Só comia a fruta. A serpente dá uma sugestão à mulher. A mulher aceita, pega do fruto e dá ao seu homem. E por causa desse fruto que o homem come, entra a morte e a condenação no mundo. Amém? Quando isso acontece, Deus já prepara a restauração da mulher. Ele espera passar alguns anos e Deus encontra uma outra mulher. E Deus manda de novo um ser espiritual. Sou um grande artista, vocês não acham? Um ser espiritual. Dar uma sugestão a ela. E como ela diz sim. E quando, quem é essa aqui? Maria. Quando Maria chega na casa da sua prima, e a sua prima é tomada pelo Espírito Santo, e fala para ela um hino, qual é o início do hino? Bendito é o fruto. Deus dá para ela um fruto. Agora não mais na mão, mas aqui, né? E esse fruto é dado aos homens através de Maria. E através desse fruto vem a vida e vem a salvação. Aleluia. Jesus. E quem é o fruto? Jesus. Aleluia.
a mulher que deu o fruto para o homem. Deus escolhe a mulher para fruto nela traga vida aos homens. Aleluia. Amém? Se gostaram aqui, você acha que eu posso seguir a minha carreira? Não tinha gordura. Não, tá bom, obrigado. Não tinha gordura lá. Vou continuar então só pregando. Era spa? No desenho isso é um bom pastor. Era spa? Estão magras essas mulheres. Versículo 13. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E aqui é o centro de Gênesis, tá? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, tá? Em minúsculo, não é? Entre a tua descendência e os seus descendentes. Porém, inimizade entre ti e o descendente. Quem é o descendente? Jesus. Aqui é a pregação do Evangelho. Aqui é a proclamação da... Deus já revelando o plano dele. Jesus viria para destruir a serpente e para fazer com que os homens pudessem voltar ao paraíso. Sabe que a palavra jardim, ontem eu disse que era Gan, né? Gan, repita comigo, Gan. Quando ela é traduzida para o grego, que é o Novo Testamento, eles usam outra palavra para esse jardim: paradeisos. E sabe onde é que surge essa palavra? Ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrar na glória. E ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paradeisos. É como que em Jesus, Deus levando o homem de novo para o jardim, para a comunhão com Deus. Amém? É uma volta para o jardim. Você pode levantar a mão e dizer assim: eu vou voltar para casa. Nós vamos voltar, irmãos. Nós vamos voltar para casa. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, glória a Deus, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei. Aqui a pergunta: quem é que Deus amaldiçoou? A serpente. Deus não amaldiçoou a mulher. Deus diz para a mulher, para a serpente: malditas és. E daí para a mulher ele diz: multiplicarei. E para o homem ele diz assim: maldito és, maldita é a terra. Deus amaldiçoa a terra e a serpente. O homem e a mulher, não. Dores de parto, as consequências que vão ter aqui na vida do casal, não é maldição. Não são maldição. Deus amaldiçoou a serpente e a terra. E a terra por causa da consequência do pecado de Adão. Mas o homem e a mulher, Deus não amaldiçoou. Deus diz assim para a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás a luz aos filhos. O que é isso? Isso não é uma maldição. Isso eu chamo assim, é uma ação pedagógica. O que Deus está falando para a mulher? O que é uma ação pedagógica? É algo que ensina. Ele está transferindo para a mulher o que ele está sentindo, a dor de gerar filhos. Deus está gerando filhos em Adão e Eva, e está sentindo dores de parto para que eles se tornem filhos. Então ele transpõe isso para a mulher como um sinal profético. Assim como Deus sente dores de parto para criar a criação, e as dores de parto, o ápice delas é na cruz. É quando Deus se mostra em fraqueza, em dor, em sofrimento, para que dali saiam filhos. Deus coloca isso na mulher para ela